Você já se deparou com uma série ou com um filme em que você se identifica? Imagino meus amigos publicitários assistindo Mad Men, ou os amigos médicos assistindo Grey's Anatomy ou House, ou a quantidade de advogados que se identificam com aquelas salas, com as cortes americanas e assim por diante. Eu finalmente cheguei nesse ponto e vou contar para vocês. Eu sou Denis Morante, sócio fundador da Forteza Partners, e hoje no episódio de Vendendo a Sua Empresa, eu vou contar para vocês sobre a minha identificação com a série Succession. Gente, uma baita série, uma série de 4 temporadas, 39 episódios, que foi agraciada com dezenas de prêmios entre Emmys e Globos de Ouro e que trata de um tema que é a sucessão familiar dentro de um grande grupo empresarial americano de mídia, fundada por um empresário de origem escocesa radicado nos Estados Unidos chamado Logan Roy e que tinha 4 filhos e que obviamente ao longo da série disputam a sucessão do seu pai dentro desse grande grupo de mídia americano. E esses 4 filhos, de uma certa maneira, era uma carta fora do baralho porque ele não queria trabalhar na empresa ou fazer qualquer coisa do gênero, inclusive acaba sendo candidato à presidência dos Estados Unidos. Mas os outros 3, pessoal, eram realmente candidatos à sucessão. Eram 2 moços e uma moça e eles disputavam ali de uma maneira bastante aberta e clara a sucessão do pai. E o pai, inclusive, estimulava bastante isso. Um não tinha muitas condições, que inclusive já tinha se envolvido com drogas, tinha alguns problemas. O outro, de uma certa maneira, tinha uma certa imaturidade. A moça tinha uma personalidade muito forte, uma carreira brilhante como consultora política e ela também disputava de maneira bastante acirrada essa sucessão, mas obviamente dentro da série se mostra um pouco o machismo, o bullying à mulher e tudo mais, entre os irmãos e o próprio pai fazendo alguma coisa nesse sentido. Mas o fato é que o Sr. Logan, como um grande empresário, uma pessoa de muito sucesso, de muita ascensão e muita influência, isso é mostrado na série, ele conversando o tempo todo com candidatos à presidência dos Estados Unidos, imaginem o poder que ele desfrutava no país, ele não estava preparado. O que ele mais queria era permanecer naquela posição, como se ele fosse imortal, como se ele nunca precisasse fazer uma substituição dentro do seu grupo empresarial. Mas ele não tinha essa opção e ele sabia que ele não tinha essa opção nessa família. Isso não é um problema, isso não é um defeito, não é uma desvantagem, não há qualquer caráter negativo. Porque, de fato, uma pessoa como ele, com a história que ele tinha, e eu vejo isso o tempo todo nos clientes com quem eu falo, são histórias extremamente ímpares, pessoas com personalidades muito fortes, com um enorme grau de motivação, com um enorme grau de entusiasmo para fazer aquele negócio. E isso não é por hereditariedade que a gente transmite aos nossos filhos. Então, o fato é que, uma vez você tendo percebido, e eu quero falar com você, empresária e empresário, que passa por essa situação, uma vez você tendo percebido que os seus filhos não vão ser os seus naturais substitutos, e de novo eu enfatizo, não tem problema, tá tudo bem, você deve começar a pensar na eventual venda da sua empresa. E isso passa pela série o tempo todo, com conversas que ele tem com competidores, conversas que ele tem com investidores e tudo mais. Mas fato é que esse empresário brilhante, campeão e extremamente bem-sucedido acaba não protagonizando este momento crucial da empresa dele, porque ele acaba partindo antes dessa hora. Ele parte antes da eventual sucessão, que não iria acontecer de qualquer maneira. Fico até pensando comigo, será que se ele tivesse um filho muito, muito talentoso, ele colocaria esse filho no lugar dele? Eu acredito que não. Ele continuaria achando algum defeito ou incitaria os irmãos para batalharem contra aquele filho. Na realidade, era ele e ponto final. Portanto, ele deveria ter antecipado e protagonizado esse processo e vendido a empresa dele, como acabou acontecendo depois da falta dele, para uma empresa muito grande, de origem sueca, uma empresa de mídia, de tecnologia, e que vem comprar um titã da mídia tradicional. Ou seja, uma transação para os tempos atuais muito óbvia. E ele deixou essa oportunidade passar. Então o que eu digo para vocês é protagonize isso, por mais difícil que seja, a gente admitir que vai precisar passar por essa transação, pelo menos pense no seguinte aspecto,
você vai escolher o comprador da sua empresa, você vai escolher o melhor timing, você vai escolher a estrutura, você eventualmente vai poder inclusive endereçar algumas questões dos seus filhos e evitar algumas surpresas negativas. Ou seja, o protagonismo vai ser seu e não vai ser após a sua saída, após a sua falta, que tudo isso vai acontecer, e aconteceu de maneiras que provavelmente ele não faria. Inclusive, a gente tem aqui, não vou dar este spoiler, mas quem acaba tomando conta da empresa dele a partir do momento que essa empresa sueca adquire, é uma pessoa muito improvável dentro do quadro de opções que ele tinha. Então, se você gostou dessa descrição, assista essa série, é uma série realmente espetacular, valem os 39 episódios. E continue nos seguindo aqui no Vendendo a Sua Empresa. A gente sempre vai trazer temas interessantes como esse, inclusive o fato da gente ter assistido uma série televisiva e identificar ali uma oportunidade de conversar com vocês sobre um tema tão relevante e tão sensível que é a sucessão. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.